Frenesi de sangue. Reino Sagrado do Sul. O silêncio da floresta em ambos os lados da estrada foi quebrado pelo bater de milhares de pés e pelos cascos trovejantes de incontáveis cavalos. Isso foi o melhor, pois se não fosse pelos sons do anfitrião vingativo, eles estariam ouvindo os sons dos pássaros destruindo os mortos enforcados. As árvores frutíferas foram um lembrete horrível da brutalidade que levou à quarta e última batalha de Prate. Se Neia notou ou se importou, ela não deu nenhum sinal. Ela cavalgou com os olhos fixos firmemente à frente. Scanna cavalgou ao lado dela desconfortavelmente na mão direita, enquanto Cesê cavalgou na mão esquerda de Neia. Scanna achou difícil olhar para sua esposa, então ela desviou o olhar. A raiva no rosto de Neia era clara e óbvia. Atrás delas marchavam dezenas de milhares de veteranos furiosos. Uma longa fila de soldados serpenteava pela estrada, mortos-vivos, humanos, elfos, orques e um punhado de outras raças. O silêncio, exceto pelas batidas dos pés e pelo barulho dos cavalos ou das armaduras, estava piorando o desconforto de Scanna a cada hora. Ela montou no cavalo e fez questão de desviar o olhar, como se quisesse verificar o terreno. Algo errado? Neia perguntou sem desviar o olhar. Não. Scanna disse bruscamente. Scanna? Neia perguntou com firmeza, seu olhar ainda no caminho. Não. Quanto tempo até chegarmos lá? Scanna perguntou como se quisesse disfarçar seu desconforto. Fizemos com que eles prolongassem sua marcha por algum tempo por meio de ataques e barreiras constantes, não estamos lidando com isso, então, se fizermos repetidas marchas forçadas, alguns dias. Neia respondeu. Repetidas marchas forçadas? Scanna perguntou incrédula. Sim. Dormimos, marchamos, repetimos até que Vemark pareça um destino turístico comparado a Yanana. Neia respondeu pacientemente. Eles não conseguem lidar com isso. Ela sibilou suavemente. Eles vão cuidar disso. Neia respondeu com desdém. Eles não podem. Scanna respondeu. Eles vão. Neia respondeu com firmeza, cerrando os punhos nas rédeas do cavalo e cerrando os dentes. Neia, o que está acontecendo? Scanna perguntou gentilmente. Muitas coisas, mas por enquanto é só com isso que estou preocupada. Neia respondeu calmamente enquanto observava a estrada desaparecer sob sua montaria. A brisa soprava levemente e com um frio suave que só iria piorar, mas não parecia incomodar Neia. O rosto de Neia poderia muito bem ter sido gravado em pedra. O vento frio açoitava levemente suas capas, mas não foi por isso que Scanna estremeceu. Ela não olhe mais de perto. As palavras de Cesê Delta ecoaram em sua mente, quando o assunto do bem-estar de Neia surgiu antes da conclusão do cerco. Vai ficar tudo bem, ela só está agitada com essa notícia de Calca. A gente ajuda ela a superar isso e ela vai voltar a ser ela mesma. Scanna disse a si mesma, e repetia essa afirmação toda vez que uma pitada de dúvida surgia em sua mente. Uma olhada de Cesê para ela disse que a empregada demônio tinha seus próprios pensamentos sobre o assunto. No entanto, apesar disso, Scanna manteve firme a esperança de um retorno à calma e ao conforto na mente de sua esposa. A primeira oposição veio na segunda manhã. O trio cavalgou novamente à frente da coluna quando os fanáticos gritando saíram da floresta. Eles seguravam espadas e machados, e das árvores uma dúzia de flechas foi lançada contra as fileiras que avançavam. Cesê acertou várias flechas no ar com o mínimo de esforço, protegendo Neia, que já estava no ataque ao primeiro sinal de movimento. Seu arco saiu e ela enviou várias flechas de volta ao longo das trajetórias de voo daquelas que haviam sido lançadas nela. Isso foi rapidamente seguido por vários tiros altos da arma mágica de Cesê, e gritos ecoaram na floresta. Aqueles que vieram gritando por combate corpo a corpo, Scanna avançou para enfrentar, chutando sua montaria para um galope completo, seguido rapidamente por outros em suas próprias montarias mortas-vivas como a dela. Ela saltou do cavalo morto-vivo, lançando sua espada em um arco mortal que decapitou 2 homens antes de pousar, girou sobre os calcanhares e deixou o impulso levar a ponta de sua espada ao peito de um terceiro, penetrando seu coração. Um grito de sede de sangue semelhante ao de um banshee em suas gargantas foi ecoado pelo trovão dos soldados em suas costas e a luta começou a sério antes que o resto do exército realmente soubesse o que estava acontecendo. Neia foi rápida em gritar suas ordens. Coluna 1.
varredura de 50 metros, flanco esquerdo. Coluna 4, varredura de 50 metros, flanco direito. Coluna 2 e 3, segurança rodoviária. Ela colocou o poder em sua voz que ecoou para os porta-estandartes que deram seus sinais ao longo de toda a linha de marcha. Nisto, o treinamento de Nazarick e Assurbanipal demonstrou novamente sua superioridade sobre as manobras mais grosseiras das outras nações, à medida que os soldados agindo em sincronia se moviam como um único organismo. Então a centena atingiu as fileiras concentradas do ataque inicial. O caos se seguiu quando as espadas subiram e caíram. Os cavalos mortos-vivos lutaram com cascos e mordidas e não caíram nem fugiram da dor. Enquanto as centenas varriam os atacantes como água fluindo ao redor de uma rocha em seu caminho descendente, a capacidade de manobra e a flexibilidade, combinadas com a chuva constante de flechas, rapidamente começaram a cobrar seu preço. Porém, foi nessa época, depois de matar sua quarta vítima, que Neia percebeu algo diferente. Embutidos entre esses números estavam algumas figuras vestidas de maneira única, com capas marrons, que lutavam com habilidade excepcional. Um deles ela viu chutar a coxa de um dos 100 e usar o impulso para bater com o punho fechado no rosto de outro antes de levantar a espada para finalizar ambos. Ele poderia tê-los matado se Neia não tivesse colocado uma flecha em seu pescoço quando o fez. Ela ficou brava. Teocracia, eles têm que ser da teocracia, uma escritura. As escrituras chamaram a atenção de Scanna. As escrituras mataram Gustavo, o único paladino que me tratou bem. Eles têm que pagar, eles têm que pagar, eles têm que pagar, eles têm que pagar, eles têm que pagar. O pensamento passou por sua mente e seus olhos ficaram negros o suficiente para que a própria noite ansiasse pelo amanhecer. Ela saiu de sua posição um tanto afastada do conflito, para o meio dele, quase antes de perceber o que estava fazendo. Eu vou arrancar suas cabeças. Ela gritou com uma voz que vibrava de raiva e estremeceu os corações dos bravos guerreiros, que vacilaram diante da filha dos mortos-vivos. A filha da morte não conseguiu se conter enquanto a fúria tomava forma. O sangue espirrou em seu rosto e encharcou seu cabelo enquanto ela passava a espada pelo pescoço de um lutador de capa marrom. Resistência da não-vida, aperto da morte, velocidade da morte. Ela ativou 3 de suas artes marciais únicas e seu corpo se moveu tão leve quanto uma pena soprada em uma tempestade, e rápido como uma flecha disparada de um arco totalmente puxado. Scanna assistiu com horror e admiração enquanto sua esposa se tornava a encarnação de um pesadelo descontrolado. Cezê, pegue ela! Ela gritou e apontou a espada para as costas de Neia Baraja. Eu cuido das coisas aqui. Scanna sentiu sua voz falhar de medo, mas a urgência não passou despercebida pela donzela demônio que começou a disparar tiros que transformaram cabeças em névoa vermelha enquanto Neia, seguida por várias outras elites da Justiça Negra, começava a invadir o centro. Vargas não conseguia acreditar no que estava vendo. Era para ser tão simples. Emboscar a coluna à frente. Todos sabiam que Neia Baraja estava sempre à frente de uma coluna em marcha, assim como Cezê Delta Scanna, a ousada. Mate esses 3 e o exército cairá no caos. Um simples ataque de guerrilha a partir de uma posição preparada com alguns soldados qualificados do sul e um núcleo de seus companheiros irmãos das escrituras do Holocausto, e a herege morreria, talvez até mesmo sua fé com ela. Mas como ele aprendeu com uma certeza sombria ao ver Cezê disparar flechas e Neia enviar suas próprias flechas, nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo. Droga, isso deveria ser muito mais fácil. Ele pensou. A sua esperança foi brevemente renovada quando a general tomou a iniciativa de atacar o centro sozinha, com apenas as suas 2 elites a acompanhando, apenas para descobrir diante dos seus olhos como ela tinha construído a sua reputação. Não era para ser assim. Ele gritou em sua cabeça ao descobrir que Neia Baraja estava a poucos metros dele. Ele a ouviu ativar várias artes marciais desconhecidas e então seus olhos negros pousaram sobre ele. Vargas não era covarde, mas esse era um novo tipo de medo. Teve um momento de memória e lembrou-se do dia em que se tornou membro da autoridade do Holocausto, de como estava orgulhoso de seu status de elite. Ele se lembrou do dia em que recebeu a ordem de avançar na campanha contra o reino dos elfos e de como ficou orgulhoso pela maneira como ele e seus compatriotas mudaram a situação por lá.
Ele pensou em como estava orgulhoso no dia em que recebeu a missão de se unir às forças daqui e promover a causa dos deuses. Por fim, ele pensou na noite anterior, fazendo amor com uma das mulheres do exército, seu abraço caloroso, ela meio que gostava dele. Ele prometeu que quando voltasse depois de matar a general herege, traria para ela um cacho do cabelo de Neia como troféu. Agora o alvo estava ao alcance de 3 espadas longas dele, e ele encontrou os olhos dela. O orgulho era uma memória. A esperança era uma lembrança. O treinamento assumiu e ele atacou, apenas para descobrir que seu pulso estava em seu aperto enquanto ele levantava a espada e tentava derrubá-la assim que estivesse ao seu alcance. Ela apertou, e ele gritou: "Eu te vejo." Ela sibilou com os dentes cerrados. A voz terrível e vibrante contou a história de seu fim. Os olhos o engolfaram como se fossem engolir sua própria alma enquanto seu pulso se transformava em pó na mão dela e a espada caía de dedos sem nervos. Sua própria lâmina empurrou suas costelas e saiu por suas costas. Então ele caiu e a viu passar por seu corpo moribundo para matar outro de seus camaradas. À medida que a luz fugia dos seus olhos, como se ela própria se alimentasse dela, todo o seu pensamento seguinte foi: por que é que pensei que isto ia ser fácil? Então ele pensou na garota com quem estivera recentemente, no sorriso dela. Então tudo escureceu e Vargas não pensou mais. Tudo acabou em poucos minutos. Alguns tentaram fugir quando finalmente a sua vontade se quebrou. Neia pegou seu arco de suas costas novamente e enviou o restante de suas flechas nas costas daqueles que pôde. Skana olhou para a ação fria e calculada, depois para a espada encharcada de vermelho em sua mão e balançou a cabeça. Ela o limpou e embanhou antes de se aproximar do local onde Neia e Cesê estavam em meio a um grupo de cadáveres. "Encontre-me uma capa marrom viva. Procure nos corpos por qualquer informação e traga-a para mim imediatamente. Envie uma mensagem a Prarte para que um grupo de resgate venha recolher os mortos." Neia gritou suas ordens enquanto guardava seu arco e limpava sua espada. O grito de vitória veio pouco depois e foram emitidos sinais para que as fileiras se reformassem e retomassem a marcha. Quando Skana se aproximou, elas deram as mãos e se abraçaram. "Estou feliz que você esteja bem." Skana disse alegremente enquanto olhavam para os rostos manchados de sangue uma da outra. "O mesmo." Neia disse, o preto já desaparecendo de seus olhos enquanto ela voltava a si, para grande alívio de Skana. Ela suspirou de alívio ao ver sua Neia retornar. "O que aconteceu com você aqui?" Skana perguntou cautelosamente enquanto estendia a mão e começava a limpar o sangue das bochechas de Neia. "Os mantos marrons, eles têm que ser membros das escrituras, a maneira como lutam, a maneira como se movem, a habilidade não natural." Neia segurou o rosto de sua esposa com as 2 mãos ensanguentadas, e tremendo, ela sussurrou: "As escrituras mataram o único paladino gentil que conheci. As escrituras chamaram sua atenção. Eles quase roubaram você de mim antes que eu soubesse que te amava. Eles vieram aqui para te matar. Isso não foi para destruir o exército, foi uma tentativa de assassinato. Se alguma coisa tivesse acontecido com você, eu não aguentaria, não aguentaria. Quando percebi o que eles eram, eu tive que matá-los, tive que matar todos eles." A voz de Neia tremeu, assim como seu lábio inferior. Skana colocou as mãos nos quadris de Neia e puxou-a para um abraço em torno dos cadáveres que elas haviam feito. "Estou bem, acho que todo mundo está bem. Além disso, não me importo com a falta do olho, é uma boa aparência para mim. Como um pirata daqueles livros bobos." Ela piscou com o olho bom e sussurrou: "Ar." Neia riu e Skana sorriu com isso. "Além disso, se eles não tivessem tirado o olho, então talvez eu nunca tivesse sido capaz de arrastar você para a tenda. Em primeiro lugar, a meu ver, devo um favor às escrituras." Ela sorriu amplamente e deu um tapa na bunda de Neia provocativamente. Neia pulou um pouco e deu um passo para trás. "Tudo bem, mas não é um favor muito grande. Como um favor de morte rápida." Neia disse enfaticamente. "Claro." Skana disse, supondo que eles cooperem. Ela adicionou: "Falando de..." Cesê disse enquanto se aproximava enquanto arrastava um homem de cabelos cor de areia pelo chão pelo tornozelo antes de jogá-lo aos pés delas. Neia olhou para o manto marrom. Ela sorriu de novo, mas não era um sorriso lindo, era terrível. Ele tentou se levantar e conseguiu ficar de joelhos antes que o joelho de Neia batesse em sua têmpora.
Houve um barulho sombrio quando ele caiu para trás. Scanna sacou sua espada e, tanto para a proteção dele quanto para a delas, ela colocou a ponta em sua garganta enquanto seus olhos lentamente recuperavam o foco. A arma mágica de Cesê foi colocada em sua têmpora para garantir. O fedor da morte ao redor deles fez com que o foco em sua própria mortalidade fosse muito, muito mais fácil à medida que ele recuperava seu senso de consciência. Oi? Você sabe, se você quisesse se encontrar comigo, eu ficaria feliz em recebê-lo para um chá. Neia disse sarcasticamente. Ele estava olhando em volta quando voltou a si, mas a voz dela trouxe seus olhos para o rosto dela. O herege, os deuses me preservem. Ele sussurrou. Eles não vão, nós sabemos que não vão, porque eles não nos preservaram, lembra? Neia disse impiedosamente. Sim, sou seu herege e você é meu prisioneiro. Por sorte, não gosto de matar prisioneiros, gosto de interrogá-los. Não direi nada. Ele respondeu, seu orgulho lutando com um medo que ele havia esquecido que era capaz, mas que agora estava claramente expresso pelo leve tremor em sua voz. A resposta de Neia foi fria como gelo e seus olhos olharam para o membro das escrituras capturado com o maior ódio e desprezo. Sim, você irá, seja para mim ou para meu Deus, eu vou mandá-lo para enfrentar meu Deus ou aqueles servos dele que podem extrair cada grama de conhecimento de seu crânio, de uma forma ou de outra. Não. Ele respondeu, tentando parecer decidido e não se saindo muito bem nisso. Quero saber quantos de vocês existem e se há outras posições à frente como a sua. Quantos sobreviventes existem e... Ela começou a dizer, e o prisioneiro olhou para ela e tentou cuspir na cara dela. Ele falhou, o arco subiu e pousou no topo da bota perto da ponta do pé. Ela congelou no meio da frase, olhou para a saliva, depois olhou para o rosto dele e riu. Quando fiz isso com Dominique, eu estava de pé e acertei-o na bochecha. Se não fossemos inimigos, eu te elogiaria, como é. Neia encolheu os ombros e deu uma olhada para Cesê. Ela entendeu aquele olhar e alguns momentos depois um portal giratório se abriu no ar. Cesê, por favor, faça-o passar por isso, deixe-os interrogá-lo em Nazarick. Se sobrar alguma coisa dele depois disso, então acho que não importa se ele será libertado no final da guerra ou não. Neia disse docemente e recuou. Quando Cesê se abaixou para agarrá-lo pelos cabelos, Neia acrescentou, espero que você não tenha sido responsável por nenhuma das atrocidades que vimos ou ouvimos falar nos últimos anos, caso contrário, sua existência será o que você gostaria de ter o poder de infligir, e você implorará para morrer e terá esse precioso luxo negado. Neia acenou apenas com os dedos enquanto um rosto resoluto se contorcia de dor antes de ser jogado pelo portão com um grito que foi imediatamente interrompido. Obrigada pela ajuda. Neia disse ao par, então voltou para o cavalo morto-vivo que esperava e montou nele novamente. As fileiras do seu exército começaram a reformar-se à medida que um punhado de voluntários vasculhava os mortos à procura de corpos importantes ou de qualquer correspondência ou outra informação que pudesse haver. Sempre seu, sem nunca pedir, meu amor. Scanna disse enquanto caminhava até seu próprio cavalo e o remontava também. Meu trabalho e meu amigo. Cesê disse em seu tom monótono habitual enquanto fazia o mesmo. Ao colocarem a coluna em movimento novamente, Scanna decidiu não deixar o silêncio reinar novamente. O que você acha que serão nossas baixas? Ela perguntou pensativamente. Mínimas. Se aqueles fossem quem eu penso que eram, eles estavam confiando muito no elemento surpresa, mas este é o nosso país e já estivemos aqui antes, havia muito pouca chance para isso. Suponho que eles pensaram que eles poderiam nos matar antes que o resto do exército pudesse responder, e o resto deveria apenas ter certeza de que ainda teriam a chance se o primeiro ataque falhasse. Neia respondeu. O que eles deveriam ter feito? Scanna perguntou pensativamente. Neia acariciou seu queixo e pensou sobre isso. Foi um silêncio confortável enquanto ela pensava sobre isso. Ataque a retaguarda com uma força considerável, use uma pequena em cada lado da estrada e depois um ataque cirúrgico aqui quando nos virarmos para lidar com isso. Eu teria escolhido um envolvimento falso. Por quê? Cesê perguntou, apenas a ligeira variação em sua voz monótona disse a Neia que ela estava curiosa. Individualmente, nossos soldados são consideravelmente melhores, com exceção de suas escrituras. Além disso, nosso moral está elevado após nossas vitórias.
Isso falhou porque eles subestimaram a força de nosso elemento de liderança e contavam com a surpresa com uma superioridade local temporária. Neia casualmente detalhou os fracassos da tentativa de assassinato de uma forma clínica, e deixou Skana com uma sensação permanente de alívio ao ouvi-la fazer isso de maneira tão profissional. Bom, ela pensou, se ela ainda consegue pensar nas coisas dessa maneira, ela está bem. Skana disse a si mesma com alívio. Seus olhos brilharam enquanto ela ouvia, mas ao fazê-lo, ela pensou na ira dos olhos negros, na sede de sangue assassina e interrompeu. Neia, quero que você fique longe da próxima batalha. Skana disse de repente, interrompendo o colapso de Neia no meio da frase. De volta, tipo de volta para Prate? Neia perguntou incrédula com o que ela pensava ter acabado de ouvir. Não, não tão longe, quero dizer, acabei de voltar da linha de frente. Skana disse apaziguadoramente. Você é a general-comandante, não deveria estar aqui, deveria ficar atrás e dar ordens. Uma sensação opressiva de raiva começou a crescer de onde Neia estava sentada no cavalo central. Neia não disse uma palavra, mas seu temperamento estava piorando constantemente, era evidente mesmo com a menor mudança e tensão. Neia. Skana solicitou. Por quê? Neia perguntou calmamente. Você não confia em mim, esposa? Confio com a minha vida. Skana disse com o maior carinho. Então explique. Neia manteve a voz calma e cortante, mas cada palavra era como um pedaço de gelo quebrado de um todo maior. Você se tornou propensa a correr riscos que não deveria, você é a comandante e está confiando em suas habilidades para carregá-la com segurança, ou em CZ, ou eu, ou o SEM para cuidar de sua retaguarda. Você quer liderar pela frente, é o que você sempre fez, foi o que me fez me apaixonar por você, mas uma parte de você está se perdendo por aí. E também, falando como sua vice-comandante. General. Você está tornando sua localização profundamente previsível. Skana expôs suas razões com calma, mas não conseguiu se conter no final quando acrescentou, imitando a voz de um comandante da teocracia. Vamos atacar Neia, derrubar o comando e venceremos em seguida, imitando seu subordinado, o senhor, onde vamos encontrá-la, em seguida, de volta ao comandante novamente com uma voz fortemente imitativa de um idiota cabeçadura. Onde sempre a encontramos, na frente e no centro. Skana terminou sua pequena apresentação de 3 linhas e olhou fixamente para sua comandante. É tão fácil assim, e sua morte prejudicaria gravemente a causa. Então, na próxima batalha, quero que você fique para trás. Neia estava imóvel e olhando para a frente, o nervosismo de sua raiva havia desaparecido, mas antes que ela pudesse falar, CZ se interveio, ela está certa. Neia virou a cabeça para CZ e olhou para ela surpresa. Você também, CZ? Ela suspirou pesadamente e caiu ligeiramente em seu cavalo morto-vivo. Tudo bem, acho que é um pouco previsível. Só um pouco. Skana disse sarcasticamente enquanto em sua mente tudo o que ela podia fazer era exalar um profundo suspiro de alívio por Neia ter respondido bem à crítica profissional. Acha que veremos mais dessas emboscadas e tentativas de assassinato antes de chegarmos a Yanana? Neia perguntou enquanto examinava a linha de marcha à frente. Duvido, eles não têm mão de obra para desperdiçar e esperam que estejamos em guarda depois do primeiro ataque. Eles não podem fazer o que fizemos com eles, tivemos o apoio das aldeias, eles não. Qualquer um que eles tentarem enviar começará a ser emboscado por camponeses e milícias vingativas muito rapidamente. Skana respondeu, então deixou um sorriso distorcido se formar em seu rosto. Seja compreensiva com esse meu pedido, se eles tentarem de novo, isso tornaria as coisas mais fáceis. Concordo. CZ adicionou. Crossroads. Quando Rascal voltou para as tocas, havia um novo guarda de plantão, também com aparência de carne, careca, musculoso em abundância, mas um pouco melhor armado, carregando uma espada curta em vez de um cacetete. Estou aqui para ver Kirak. O bandido olhou para ele por um longo momento, avaliando-o, depois assentiu. Certo. Ele grunhiu e se afastou, batendo na porta. Vamos entrar. A porta se abriu e Rascal caminhou direto para os fundos sem problemas. Ele estava retirando a carta antes mesmo de chegar ao fundo. Ele a segurou com a mão esquerda e apertou a mão de Kirak com a direita, com um aperto firme como no primeiro encontro,
Eles se olharam e Haskell estendeu a carta prometida. Como eu disse, aqui está, assinado por todo o time. Fantástico. Kirak respondeu: vou garantir que todos os seus companheiros tenham um trabalho honesto, mas não longas horas, e também se alguém novo aparecer ou especial aparecer nas prisões, vou cuidar deles. Sem vazamentos. Haskell disse com firmeza. Entendi. Kirak confirmou. Chanda passou os braços em volta da cintura de Haskell por trás enquanto se aproximava e se inclinava para sussurrar. Se você tem muitas necessidades, tenho certeza que posso cuidar delas. Ela sussurrou com aquela voz sombria que levou muitos maridos fiéis a vacilar. Haskell, no entanto, apenas revirou os olhos. Acabei de entregar a carta para Kirak, estamos prontos. Ótimo. Aqui está minha primeira ajuda. Ela disse docemente e passou os dedos pelo torso dele, até o ombro e desceu pelo braço, até as pontas dos dedos enquanto se movia para encará-lo de frente. Uma das minhas garotas me disse que pelo menos a maioria está ciente da sua fuga. A que estava bêbada foi identificada incorretamente, e presumo que a garota morta foi obra sua. Ela perguntou com uma sobrancelha levantada. Era. Haskell confessou. Chanda franziu a testa para ele. Isto é uma guerra. Estamos atrás das linhas inimigas. Você sabe como é, Chanda. Haskell disse infeliz e cruzou os braços na frente do peito desafiadoramente. Ela piscou primeiro. Eu sei, não significa que eu goste. Não significa que eu também. Haskell a lembrou. Bem, de qualquer forma, ela disse enquanto prosseguia, ela não estava ligada a você. Eles acham que um está morto, mas tem certeza de que ainda há 6 de vocês por aí. Acho que era esperar demais que passássemos completamente despercebidos esse tempo todo. Haskell respondeu, obrigado pela informação, pelo menos. Haskell esfregou a têmpora, infeliz. Falando nisso, Kirak, você acha que poderia nos conseguir algumas armas, boas? Nada que se destaque muito, mas algo melhor do que adagas de ferro? Espadas curtas e cota de malha servem? Kirak perguntou presunçosamente e depois acrescentou. Grau militar. Fantástico. Haskell sorriu. Você é um salva-vidas. Não, eu sou um tirador de vidas, mas você é uma exceção. Kirak respondeu com uma risada sombria. Bom o suficiente para mim. Escute, meu pessoal, eles querem se encontrar com você. Você acha que estaria tudo bem com isso? Haskell perguntou um pouco mais duvidoso. Chanda e Kirak trocaram um olhar. Sim, mas prefiro não fazer isso aqui. Tenho outro lugar, a 2 quarteirões daqui, na mesma rua, com uma pequena placa desbotada com uma ferradura por cima. No andar superior. Peça para eles me encontrarem lá amanhã. Kirak respondeu, terei algumas armas e armaduras prontas para você na chegada, e você poderá armazená-las lá durante suas operações, ninguém vai incomodar, eu prometo. Ótimo. Nos vemos amanhã então. Haskell respondeu. Mananak encontrou Petir com bastante facilidade. O ferreiro começou a trabalhar na ferraria de um menino cujo pai estava na muralha, trabalho que ele encontrou de maneira bastante conveniente. Ele se aproximou da barraca e, fiel à sua tradição, lá estava o ferreiro corpulento martelando o metal enquanto cantarolava alegremente para si mesmo. Querendo parecer casual, Mananak se aproximou com um aceno e perguntou, no que você está trabalhando aí? Petir sorriu. Espada, ou será quando eu terminar, se aquele rapaz preguiçoso mantiver o fogo quente. Ele gritou de brincadeira por cima do ombro, e um garoto com rosto sardento ficou vermelho como uma beterraba. Eu entendi. O menino disse com sua voz embargada. Petir riu e ergueu o martelo por cima do ombro. O que te traz aqui hoje? Você precisa de alguma coisa, vizinho. Só esperando que você tivesse algo capaz de talvez ferir um dragão? Ele perguntou de passagem. Os olhos de Petir se estreitaram. Mananak começou a coçar o braço. Não se importe com meus arranhões, fui picado por um escorpião mais cedo. Então, você tem alguma coisa? Petir balançou a cabeça ao compreender o significado das palavras de Mananak. Vou investigar. Mas, por enquanto, não posso ajudá-lo. Obrigado de qualquer maneira. Mananak disse, eu deveria ir. Quando Mananak partiu, Petir pendurou o martelo por cima do ombro. Ei, chefe, disse ele sarcasticamente, fazendo o menino corar ao receber o título do veterano, estou encerrando aqui,
você pode lidar com o restante, certo? Fácil como limpar sua bunda, não é? Ele perguntou rispidamente. Se claro, obrigado novamente Petir. Não seria possível fazer isso sem você. Cormeon respondeu com um meio sorriso no rosto. Tem razão, passarei por aqui para receber meu pagamento amanhã. Petir respondeu com um olhar semi-presunçoso no rosto antes de largar o martelo e voltar para a pousada. Mananak rapidamente passou para sua próxima posição de voluntário. Ele não se importava muito com as pedras que ocasionalmente passavam por cima do muro. Ele olhou para o céu enquanto uma sombra varria seu corpo. Uma grande. Ele disse casualmente enquanto passava. Incrível com o que você se acostuma. Ele encolheu os ombros quando ela caiu na rua a apenas um quarto de tiro de arco à sua frente. Ele chegou ao local onde a pedra caiu e tocou-a com cuidado. Machucou você? Um transeunte perguntou a ele. Mananak balançou a cabeça. Na verdade não, apenas vi a sombra acima de mim. Mas é uma visão e tanto. Ao lado dele estava um homem vestindo uma armadura de cota de malha com um arco nas costas e uma espada curta ao lado. Arqueiro? Mananak pensou imediatamente. Sem brincadeira, já vi muitas delas no muro, mas a general deles lá fora não parece interessada em subir para lutarmos, é como se esperassem que cederíamos porque perdemos uma luta miserável. Ele bufou. Mananak riu. Sim, loucura, certo? Ele perguntou. Certo. Quero dizer, massacramos aquele exército de dezenas de milhares recentemente, claro que perdemos uma luta, mas eles também. O arqueiro disse com orgulho. Vamos quebrar aquela cadela herege e seu exército de monstros e mandá-los de volta para a fronteira antes que o ciclo da lua termine. Ele disse impetuosamente. Então é assim que eles estão vendendo nossa pequena diversão. Minha missão suicida foi vendida como uma grande vitória da teocracia. Isso é engraçado. Mananak quase riu, mas manteve um sorriso largo que combinava com o do soldado que falava com ele. Todo mundo que merece punição receberá a tempo. Mananak disse enquanto dava tapinhas na pedra com confiança. Sim, eles vão. O arqueiro respondeu. Vá trabalhar, que Deus o guarde. Mananak respondeu e começou a se afastar. O arqueiro estava a 2 passos de distância quando se virou. O que você disse? Ele perguntou com curiosidade e cautela. Mananak congelou. Nada, com licença, preciso ir. Não, acho que você precisa vir comigo. O arqueiro respondeu enquanto pegava sua espada e a segurava pelo punho. Pelo quê? Mananak começou a entrar em pânico, seus olhos dispararam ao redor. Só não resista. Venha calmamente e você não se machucará. A voz do soldado estava tensa, a espada saía lentamente da bainha de couro. Mananak virou-se e saiu correndo o mais rápido que pôde. O arqueiro começou a persegui-lo. Parado! Ele gritou. Alguém já fez isso? Mananak riu com amarga ironia enquanto suas pernas e braços batiam forte, ele corria e corria, as pessoas o viam correndo pela rua, mas só quando viram que ele estava sendo perseguido por um de seus soldados é que alguém fez alguma coisa. Pare ele! O arqueiro gritou, uma flecha passou pelo corpo de Mananak e caiu na lateral de um prédio. Merda, ele está sério, péssimo atirador, até por estar fugindo, deve ter empunhado a espada, droga. Desleixado, muito desleixado. Mananak pensou enquanto saía por um beco enquanto um grupo de cidadãos tentava interferir e atacá-lo. Ele puxou barris e empilhou caixotes no beco imundo, diminuindo a velocidade de seus perseguidores. A água da última chuva formou poças no abrigo das sombras e no beco não reparado e abandonado, ele espirrou através delas, enviando ecos pelas paredes. Ele olhou para trás, havia desacelerado um pouco, mais algumas voltas e mais voltas, ele se abaixou em uma esquina o mais rápido que pôde, apenas para cair de costas com um impacto repentino. Ele teve apenas um instante para perceber onde havia caído. Um homem enorme com armadura de cota de malha. Merda! Ele disse e tentou se levantar. Desculpe, sendo perseguido por alguns bandidos, preciso de ajuda. Ele disse enquanto respirava com dificuldade e colocava tanto medo em sua voz quanto conseguia. O som de pés correndo deu credibilidade à sua afirmação e o homem de armadura, e o bando de companheiros com armaduras semelhantes baixaram as alabardas. Espere aqui. O homem gigante disse em uma voz de comando profunda. Mas, antes que Mananak pudesse completar a frase,
o primeiro de seus perseguidores apareceu. Fique de joelhos ou suas cabeças vão rolar. O gigante disse bruscamente. Mananak teve tempo suficiente para parecer presunçoso quando, para sua surpresa, o arqueiro apareceu. Ok, os soldados deles estão mais aptos fisicamente do que eu esperava. Pensei que ele estaria muito mais atrás. Mananak pensou. Pegue-o. O arqueiro retrucou. Ele é um espião. A visão de um soldado da teocracia emergindo do beco foi uma surpresa, mas o gigante claramente não era bobo. A questão é. Mananak começou a dizer, pouco antes de ser derrubado no chão por 4 soldados. Um golpe na nuca e pronto, ele ficou inconsciente antes que pudesse completar seu protesto ou mesmo gritar.